está na sua vida de intimidade com Deus. Pode ser uma tapera, pode ser de chão batido, pode não ter teto, mas se tem lá um povo que ama a Deus, esta é uma igreja rica aos olhos dos céus. Por outro lado, Jesus Cristo olha para a igreja mais rica da Ásia, a igreja de Laodiceia. Aquela igreja era tão rica, que na cidade de Laodiceia, para os irmãos terem uma ideia, no ano 67, aconteceu um terrível terremoto, que destruiu a cidade de Laodiceia. Os cidadãos de Laodiceia eram tão ricos, que não aceitaram verba do Império Romano para reconstruir a cidade. Os próprios cidadãos ricos de Laodiceia reconstruíram a cidade. A igreja retratava a cidade rica de Laodiceia. A própria igreja se considerava rica e abastada. Mas Jesus Cristo olha para esta igreja e diz: tu és pobre, miserável, cega e nua. Jesus não se impressiona com aquilo que nos impressiona. Para Jesus não basta ser uma igreja grande, não basta ser uma igreja rica, não basta ser uma igreja influente na política, na sociedade, porque aquilo que pode ser grande aos nossos olhos, pode ser desprezível aos olhos de Jesus. Jesus olhou para a igreja de Sardes, e aquela igreja tinha um nome na cidade, de uma igreja viva, de uma igreja avivada. Ela mesma se considerava assim, mas Jesus, que conhece melhor a igreja, disse: tu tens nome de que vive, mas tu estás morta. Não adianta aparência, não adianta performance, não adianta ter a aparência de uma igreja fervorosa, avivada, porque Jesus olhou mais profundamente e disse: eu não acho íntegras as tuas obras diante do meu Deus. Jesus não se impressiona com os nossos gestos, com o nosso performance religioso. Ele quer ver verdade no íntimo, ele quer sondar o coração. Jesus olhou para a igreja de Éfeso, uma igreja ortodoxa, uma igreja que não suportava os falsos mestres e os falsos apóstolos, uma igreja que odiava a obra dos nicolaítas, e Jesus elogia a igreja por isso. Mas Jesus identifica no meio de tanta ortodoxia, falta de amor. A igreja se reunia, era bíblica, era ortodoxa, era fiel à doutrina, mas aquela igreja tinha perdido a sua paixão por Deus. Há um grande risco, irmãos, de nós sermos presbiterianos, calvinistas, reformados, de termos uma sã doutrina, de zelarmos por ela, de conhecermos a Bíblia, de frequentarmos a igreja, de sermos zelosos nos nossos compromissos, mas as coisas estejam acontecendo já por um mecanismo, por uma rotina, por uma mesmice espiritual, onde o nosso coração já não mais pulsa de amor por Deus, já perdemos o fervor, já perdemos a alegria, já perdemos o entusiasmo, já perdemos o primeiro amor. Jesus censura a igreja por isso. Porém, ele olha para a igreja de Tiatira, e aquela igreja tinha amor, mas não tinha doutrina. Lá toleravam a falsa profetisa chamada Jezabel. E Jesus Cristo está dizendo o seguinte: eu não aceito uma igreja ortodoxa sem amor, e eu não aceito uma igreja que tem amor, mas não tem ortodoxia. Nós não podemos separar aquilo que Deus uniu. Deus espera da igreja fidelidade não doutrina, mas Deus espera da igreja amor profundo uns pelos outros. Eu queria agora, depois dessa longa introdução, entrar um pouco na carta à igreja de Laodiceia. E a primeira coisa que eu percebo aqui, irmãos, é que Jesus Cristo foi totalmente fiel e relevante. Jesus lia o texto e lia o contexto. Jesus era íntegro,
mas Jesus era também relevante. E talvez você possa perguntar por que Jesus usou as figuras que usou na igreja de Laodiceia. Por exemplo, por que Jesus Cristo disse para a igreja assim: conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, porque és morno, não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que Jesus usou essa expressão? Por que Jesus usou a expressão, por exemplo, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, a fim de enriqueceres? Por que Jesus Cristo disse para aquela igreja: aconselho-te que de mim compres vestes brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a nudez da tua vergonha? Por que Jesus usou a expressão: eu aconselho que compres de mim colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas? Por que Jesus usou essas figuras de linguagem para a igreja de Laodiceia? Nós vamos entender que Jesus vai usar a geografia, a economia e a indústria da cidade para trazer uma lição espiritual para a igreja. Vamos entender a primeira figura. Quando Jesus Cristo usou a expressão: tu és fria, tu és morna, não és quente nem fria, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, Jesus estava usando um gancho da geografia da cidade. Eu vou explicar. Essa cidade ficava, a cidade de Laodiceia ficava no vale do rio Lico, a região mais fértil da Ásia, hoje a Turquia. Se você perceber, 3 cidades estavam exatamente muito próximas, dava-se para ver uma a outra a olho nu: a cidade de Herápolis, a cidade de Colossos e a cidade de Laodiceia. Essas 3 cidades são citadas, por exemplo, em Colossenses capítulo 4. E Herápolis era famosa no mundo inteiro pelas suas fontes termais ou térmicas, águas quentes. E Herápolis era a nossa Caldas Novas ou Poços de Caldas do Brasil. Se você estiver e visitar aquela cidade, você vai ver que lá existe uma rocha de calcário branco, chamada até hoje Castelo de Algodão, onde as águas brotam quentes e vão rolando por aquela montanha de rochas calcárias brancas, formando piscinas de águas quentes. E as pessoas vinham ali do mundo inteiro para tratar da sua saúde através daqueles banhos quentes. As águas quentes de Herápolis eram águas terapêuticas e curativas. Do outro lado ficava Colossos, também famosa pelas suas águas frias e geladas, também terapêuticas. Pessoas vinham de longe para se banharem nas águas geladas de Colossos e eram curadas de algumas doenças do corpo. Porém, Laodiceia, a maior dessas cidades, não tinha fontes nem de águas quentes, nem de águas frias. A água que chegava em Laodiceia vinha das montanhas através de um aqueduto e chegavam ali mornas, tépidas, não eram próprias para beber e não tinham qualquer qualidades terapêuticas e curativas. Pois bem, Jesus pega esse gancho da geografia e diz para a igreja de Laodiceia: Laodiceia, eu conheço as tuas obras. Não és nem quente como as águas de Herápolis, nem és fria como as águas de Colossos. Quem dera fosses fria como as águas de Colossos e quente como as águas de Herápolis. Mas porque tu és morna como as águas que chegam do aqueduto na cidade de Laodiceia, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que Jesus está nos ensinando? Nós precisamos conhecer a cidade onde estamos plantados. Nós precisamos conhecer a cultura da cidade. Nós precisamos conhecer a geografia da cidade. Nós precisamos conhecer a vida da cidade, para que nós falemos a essa cidade de acordo com a sua necessidade, dando respostas não a perguntas que o povo não está fazendo, mas trazendo respostas oportunas, pertinentes e relevantes para a igreja de Deus na cidade onde ela está plantada. Por que Jesus usou a figura do ouro refinado pelo fogo? É que Laodiceia era o maior centro bancário e econômico da Ásia Menor.
Todo ouro processado e descoberto na Ásia era purificado e depurado em Laodiceia e a partir dali exportado para o mundo. Jesus Cristo vai exatamente usar essa figura, essa linguagem bancária, comercial, para mostrar que não basta uma igreja ser rica financeiramente, mas ela precisa ser rica espiritualmente. Eu fico imaginando que os teólogos da prosperidade não teriam qualquer sentido de estar em Laodiceia, porque a igreja já era muito rica. Ela não estava mais interessada em coisas materiais, porque ela já olhava para si mesma dizendo assim: eu sou rica e abastada, não preciso de coisa nenhuma mais. Por que Jesus usou, por exemplo, a figura compres de mim roupas brancas para te vestires? Porque Laodiceia era o maior polo têxtil da Ásia. Ali estava a mais importante indústria da lã negra, famosíssima na Ásia, exportada para todo mundo. E a igreja se orgulhava destas indústrias e fábricas de lã da sua cidade. Mas Jesus Cristo olha e diz o seguinte: eu quero que você compre de mim roupa branca para te vestires. Por que Jesus Cristo usou a figura do colírio para ungir os olhos? Porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia. Lá em Laodiceia ficava um centro onde se produzia um remédio chamado pó frígio, que era verdadeiramente milagroso no trato das doenças dos olhos. E Jesus Cristo diz para aquela igreja: aconselho-te que de mim compres colírios para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Chama a sua atenção, portanto, para 3 mensagens então nesta carta. A primeira é um diagnóstico de Jesus. Segundo, é um apelo de Jesus. Terceiro, promessas de Jesus. Vamos ver qual é o diagnóstico que Jesus Cristo faz nesta igreja. Nesta igreja que se julga rica e abastada. Nesta igreja que se olha no espelho e dá nota máxima para si mesma. Nesta igreja que aplaude a si mesma e quase que o coral da igreja cantaria diante do espelho o hino Quão Grande És Tu. Como é que Jesus olha para esta igreja? Qual o diagnóstico que Jesus Cristo tem desta igreja? A igreja que recebe a maior censura de Jesus é a mais rica, a mais famosa igreja da Ásia. Mas eu chamo a sua atenção para o que Jesus Cristo não viu nessa igreja. Primeiro, Jesus não constata na igreja de Laodiceia nenhum problema doutrinário. Não tem falsos mestres, não tem falsa doutrina, não tem falso ensinamento. É uma igreja ortodoxa. É uma igreja fiel à doutrina. Essa igreja não está ameaçada pelos falsos apóstolos, como a igreja de Éfeso. Nessa igreja não tem falsos mestres na igreja, como na igreja de Pérgamo, que já tinha adotado lá a doutrina dos nicolaítas e de Balaão. Nesta igreja tem integridade teológica, é firme na doutrina. O que mais Jesus não vê nessa igreja? Jesus não identifica nessa igreja nenhum problema moral. Não tem escândalo. Não tem pecados sexuais graves, como aconteceu, por exemplo, na igreja de Tiatira, onde a falsa profetisa Jezabel estava ensinando o povo de Deus a se prostituir. Não tinha falta de integridade moral, como na igreja de Sardes, onde Jesus Cristo disse: eu não acho íntegras as tuas obras, são poucos os que mantêm ainda as suas vestiduras brancas e incontaminadas. Na igreja de Laodiceia, a liderança não precisava se reunir para disciplinar ninguém. Era uma igreja de vida moral irrepreensível, de vida teológica irrepreensível. Terceiro lugar, Jesus não identifica em Laodiceia nenhuma perseguição. O mundo estava em ebulição. Na igreja de Esmirna, gente estava morrendo.
E Jesus Cristo disse: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Na igreja de Pérgamo, o seu líder foi queimado vivo dentro de um boi incandescente de bronze. Mas na igreja de Laodiceia não havia qualquer sinal de perseguição. Quarto lugar, na igreja de Laodiceia não tinha pobreza, não tinha crente necessitado, não tinha problemas financeiros. Era uma igreja rica e abastada. E esta igreja ortodoxa, de moral ilibada, esta igreja rica, esta igreja em paz, é a igreja que recebe a mais severa censura de Jesus. Qual era o problema dessa igreja? Falta de fervor espiritual. Amados irmãos, paremos um pouquinho para pensar agora. Qual é o seu problema? Porque às vezes nos orgulhamos tanto de sermos uma igreja ortodoxa, quase que aplaudimos a nós mesmos, somos um forte. Somos uma igreja que não negocia a verdade, louvado seja Deus por isso, mas isso não é suficiente. Às vezes nos orgulhamos, porque somos uma igreja íntegra, que sabe lidar com integridade com dinheiro, que conseguimos dar relatório de cada centavo que entra na nossa tesouraria, louvado seja Deus por isso, mas isso não é suficiente. Louvamos a Deus porque os nossos jovens têm namoros puros, porque no nosso meio não há escândalos de infidelidade conjugal, porque não temos que nos reunir para disciplinar os membros por deslizes morais, graças a Deus, mas isso não é suficiente. Louvamos a Deus porque o nosso povo é próspero. Louvamos a Deus porque estamos numa nação onde temos liberdade de ir e vir, mas isso não é suficiente. Jesus identifica falta de fervor espiritual. As brasas estão cobertas de cinzas e o fogo está se apagando. Como é que anda o fervor no seu coração? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de meditação da palavra de Deus? Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você esteve encantado com a graça de Deus e começou a chorar diante de Deus pela alegria da salvação? Qual foi a última vez que você saiu da sua casa com o coração queimando de amor pelos perdidos e levou a palavra de Deus para alguém que estava indo para o inferno? Qual foi a última vez que você se derreteu diante da glória de Deus, diante da majestade de Deus, para se encantar com a glória de Deus e com a graça de Deus? Qual foi a última vez que você veio para a casa de Deus com aquela expectativa de algo sobrenatural na sua vida, de um milagre de Deus na sua história? Amados irmãos, corremos o risco de nos tornarmos, de fato, uma igreja ortodoxa, uma igreja moralmente irrepreensível, uma igreja próspera, uma igreja que tem paz, mas uma igreja que já perdeu o fervor espiritual. Vamos ver o diagnóstico de Jesus. Olha comigo, por favor. Quando Jesus diz: conheça as tuas obras, que nem és quente nem frio, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Quando eu perco o fervor espiritual, em vez de ser o deleite de Deus, eu provoco náuseas em Jesus. Deus nos criou e nos salvou para sermos o seu deleite. Somos
criados por Deus, somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, somos a menina dos olhos de Deus, somos a herança de Deus, somos a morada de Deus, somos o prazer de Deus, em quem Ele tem todo o seu prazer. Mas quando você, crente no Senhor Jesus, mesmo ortodoxo, mesmo de vida moral ilibada, quando você perde o fervor, você provoca náuseas no Senhor Jesus. Já parou para perceber isso? A gravidade disso. Eu não sei se você tem ficado com o seu coração aflito com isso, mas uma das coisas que eu noto, uma tendência no meio evangélico hoje, é que a igreja evangélica está se secularizando galopantemente. Nós estamos cada dia mais imitando o mundo, e o mundo está cada vez mais entrando para a igreja. Não tem nada mais que me aflige hoje, pastores, do que ir em cerimônias de casamento, onde fazemos um belo culto de gratidão a Deus, e depois vamos para um cerimonial, e o ambiente é totalmente outro. As músicas são mundanas, a bebida alcoólica que domina, as luzes das boates circulam o ambiente, pessoas saem embriagadas, e a igreja está perdendo o fervor, porque estamos com medo de dizer que somos diferentes, que precisamos ser diferentes. O namoro dos nossos jovens não é tão diferente hoje mais do que o namoro dos jovens não crentes. O índice de divórcio no meio evangélico hoje não é tão diferente do índice daqueles que não são evangélicos. Frequentamos a igreja. Somos zelosos de algumas tradições, mas perdemos o primeiro amor. Falta fervor espiritual. Falta avivamento espiritual. Falta acender a chama que arde no nosso peito. Jesus Cristo olha para esta igreja que talvez, se fosse hoje, qualquer de nós sentir-se honrado em ser membro desta igreja. Uma igreja ortodoxa, que leva a sério a palavra de Deus. Uma igreja que não tem escândalos morais. Uma igreja próspera. Uma igreja que tem paz. Mas Jesus Cristo olha e diz: não. A mornidão aqui. A falta de fervor aqui. A falta de entusiasmo aqui. As coisas estão acontecendo, mas Deus não é o centro de todas essas coisas. A tendência do fogo é se apagar. Se você retirar o combustível do fogo, ele se apaga. Ou o fogo alastra, ou o fogo apaga. É preciso manter o fogo aceso, queridos. É preciso manter o fervor vivo. É preciso ser uma igreja viva, cheia do Espírito Santo, cheia do vigor, cheia do fervor espiritual. Esse é o diagnóstico de Jesus. E eu fico pensando, qual é o diagnóstico que Jesus está dando da minha e da sua vida nessa noite? Ele está aqui. E Ele nos conhece. Ele conhece as nossas obras. Ele conhece onde estamos. Ele conhece as nossas angústias. Ele tem a radiografia perfeita do nosso estado espiritual nesta noite.